boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. 104,9. A Rádio Comunitária de São Marcos. A Rádio Comunitária de São Marcos. A loja Casual Fashion acaba de receber as novidades da coleção Outono e Inverno Rosa Tatuada. Campanha estrelada pela atriz global Agatha Moreira. Não deixe de conferir os lançamentos da marca. Casual Fashion, bom atendimento e crediário facilitado. Venha conferir. Casual Fashion, na Rua Carlos Gomes 111, bairro Jardim dos Plátanos. Telefone 3291-4293. Zanela Terraplanagem conta com serviços de limpeza urbana, terraplanagem, serviços de paletes e empilhadeira, trazendo praticidade e economia para a sua obra ou reforma, pois conta com serviço de máquinas pequenas, como mini retroescavadeira, mini carregadeira Bobcats, facilitando o serviço sem ter que derrubar muros ou cercas e reduzindo o tempo de serviço, retrabalho e desperdício. Zanela Terraplanagem, orçamentos 9609-3981 e 3291-6297. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Ouça a Santa Missa Dominical através da Rádio São Marcos FM. Neste domingo, diretamente da Igreja Matriz, às 7 horas, com o apoio cultural de Recanto das Cores. Está pensando em pintar ou refazer a pintura da sua casa? Você tem problemas com umidade nas paredes e muros? A Recanto das Cores tem a solução para corrigir e evitar manchas provenientes da umidade nas cores da sua casa. Passe na Recanto das Cores e conheça a linha de impermeabilizantes. Recanto das Cores, a loja que tem as melhores soluções para você. Recanto das Cores, Avenida Venâncio Aires, 1436 Centro, HW Comércio de Peças e Acessórios, na BR-116, quilômetro 115, fone 3291-2278. Ribeiro Cabeleireiro, corte de cabelo e barba. Atendimento de terças a sextas, das 7 às 20 horas e sábados até o meio-dia. Na Rua José Polo, número 88, bairro Polo, fone 3291-3480. Suspentec Suspensões Pneumáticas para toda a linha pesada de veículos multimarcas. Na Rua Padre Feijó 800, bairro Industrial, fone 3291-7071. Neri Casara Terraplanagem, serviços de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de esteiras, caminhão caçamba, detonações e escavadeira rompedor de pedras. Rua Olímpio Bertelli 114, fone 3291-1164 e 9908-3424. Doce Companhia, doces, salgados, festas, casamentos e batizados. Qualquer evento fica melhor com as delícias da Doce Companhia. Ligue agora mesmo, 3291-1722. Super Marco e Marco Center, 2 mercados completos para melhor atender às suas necessidades. Qualidade, menor preço e o prazo que você precisa é no Super Marco e Marco Center. Super Marco na Carlos Gomes 1010 e Marco Center na Avenida Venâncio Aires Centro. Alcoerto Materiais de Construção, Aldo Materiais de Construção. Para construir ou reformar, você sabe onde procurar. É na Rua Carlos Gomes 255, telefone 3291-3222. Ouça a Santa Missa pela Rádio São Marcos FM a partir das 7 horas deste domingo. São Marcos FM, você tem 104 motivos para ouvir. Um mundo melhor, a gente faz junto. Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos. Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações. Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi, gente que coopera, cresce. 8h07. São Marcos FM. É sucesso! Você ouve aqui. A partir de agora, começa o programa Café com Você. Um momento de reflexão e entrevista da paróquia de São Marcos. Café com Você. A partir de agora, na São Marcos FM, a rádio do coração.
dia aos ouvintes da Rádio São Marcos FM 104.9. Iniciamos agora o nosso programa paroquial das manhãs de sábado, Café com Você. Hoje, a pauta do nosso programa é a Escola de Formação Cristã da Paróquia de São Marcos. E para conversar conosco sobre esse assunto, o Padre Marciano Guerra. Também presente aqui com nós, da equipe de coordenação do programa Café com Você, a Jennifer. Bom dia, Padre Marciano. Bom dia, Cíntia, Jennifer. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Jennifer. Bom dia a todos os ouvintes. Padre Marciano, então, quem mais faz parte da equipe de coordenação da Escola de Formação Cristã da Paróquia de São Marcos? Então, a nossa Escola de Formação, que é um projeto iniciado no ano passado, no início do ano passado, tem como a equipe de coordenação eu, Padre Marciano, o Padre Tadeu Libardi e um grupo de pessoas queridas aí que trabalham nesse projeto, que é a Solange, a Cíntia, a Tânia, a Viviane, a Chauanda e o Flávio Jacó. O pessoal aí que a gente manda também um abraço nessa manhã, eles estão nos acompanhando nesse dia. Um abraço a todos da equipe. Padre Marciano, de onde vem a ideia da Escola de Formação Cristã? A ideia surgiu a partir de uma necessidade de a gente ter uma formação, de permanecer constantemente estudando, seja sobre conteúdos e temas da fé, seja sobre temas humanos, digamos assim, sobre temas especialmente relacionados ao campo da psicologia, que é uma das áreas que nós tratamos bastante no curso. Então surgiu dessa necessidade da formação, do estudo, do aprofundamento dos temas. E no ano passado, na verdade antes ainda, em 2014, já havia tido uma espécie de curso numa outra formulação aqui na paróquia, e aí o ano passado, então o Padre Tadeu, eu e mais formando essa equipe, nós conseguimos iniciar a escola de formação num outro caráter, né, um pouco diferente, que a gente vai agora falando um pouquinho sobre isso, mas ela surgiu no início do ano passado. Então, essa escola de formação cristã começou no ano passado. Isso aí. Nós estamos no segundo ano dela. Certo. E como foi no ano passado, Padre Marciano? As expectativas foram atingidas? O público aderiu à ideia? Isso. Ano passado nós tivemos uma boa participação. Chegamos a ter algumas aulas com mais ou menos 200 pessoas, os temas que eram também de mais interesse. E no ano passado, Cíntia, a escola ela estava aberta para quem quisesse participar em qualquer aula, digamos assim, né? Então as pessoas elas aderiam por interesse. É um pouquinho diferente do que vai ser neste ano, que depois a gente vai explicar. Mas o ano passado tinha adesão por interesse. Então nós tivemos 6 aulas sobre o tema da morte, por exemplo, no final do ano, que é um tema que atrai muito a nossa atenção, né? O desejo de compreender mais sobre a vida, mas também sobre o mistério da morte. E nessas aulas, por exemplo, nós tivemos uma participação bem grande. Também as aulas que foram sobre psicologia, temas de psicologia, né? Por exemplo, uma aula a gente tratou sobre o suicídio, sobre depressão, vários assuntos assim que tocam todos nós, né? As famílias, etc. Então, foram aulas que tiveram muita participação. É verdade, Padre Marciano, eu tive oportunidade de participar de algumas aulas no ano passado e realmente o pessoal participou, tinha interesse e esses temas chamam muito atenção, né? Por ainda ter muita dúvida a respeito desses assuntos, então é muito interessante que as pessoas tenham essa oportunidade de participar e conhecer mais sobre esses temas que às vezes elas ficam com tantas dúvidas. É verdade, isso aí é bem importante.
o abrir-se a questões novas, a reflexão. Nós não estamos tão acostumados a refletir, nós fazemos muitas coisas, a gente corre muito, mas parar para pensar, para refletir, isso é uma coisa que nem sempre nós tiramos esse tempo, né? E a escola oportuniza que as pessoas façam isso, né? E, Padre Marciano, a questão da importância da formação continuada, eu acredito que essa formação continuada, essa busca pelo conhecimento é importante em todas as áreas, em todas as profissões, né? Mas para os cristãos, assim, como que você vê isso? Sem dúvida, a gente, qualquer pessoa que está nos ouvindo, qualquer profissional, sabe hoje que o mundo ele muda muito rapidamente, né? As informações, os conceitos, a forma de lidar com as coisas, e se a gente não buscar uma permanente atualização, não será suficiente a nossa formação inicial, digamos assim. O que é a formação inicial? Por exemplo, uma pessoa que faz uma faculdade, né? Ou uma pessoa que teve o seu momento de estudo no ensino fundamental, ensino médio. É uma formação inicial, quer dizer, um processo que, por exemplo, uma faculdade, né? Foram 5 anos de estudo, de aprofundamento sobre um tema. Mas todos nós sabemos que quando um profissional chega na sua realidade, muitas das coisas que ele aprendeu não vão ser suficientes, não vão dar conta. Então aí ele vai precisar avançar, ele vai precisar ir para outros estudos e ter um processo de formação continuada, que a gente chama, né? Por exemplo, se a gente pensar nas novas tecnologias, né? Uma pessoa que se forma e ela, em 3 ou 4 anos, ela precisa mexer em novos programas, em novos aplicativos. E se ela não tivesse interesse, eu vou me fechar, eu não vou querer aprender, esse daqui eu não preciso, né? Quando você vê, em alguns anos você está defasado, né? Então, isso vale também para, eu estou falando de profissões, etc., mas vale para uma dona de casa, né? Por exemplo, se a gente pensar uma dona de casa, ela vai precisar se atualizar até no jeito que ela compra as coisas, né? Se ela tiver a mesma prática no jeito que ela trata os alimentos. Vamos pensar hoje a escassez de alimentos, por exemplo, né? O alto custo que tem os alimentos. Se uma dona de casa, uma mãe de família, ela não vai aprendendo devagar a reaproveitar os alimentos, a fazer receitas também com as cascas, sei lá, dando um exemplo assim um pouco esdrúxulo, mas que é verdadeiro, ela vai ter dificuldades também, né, de digamos assim, sustentar a sua casa e manter, etc. Então, isso vale também na mesma lógica para quem tem fé, para os cristãos. Não é suficiente ter tido uma vez lá catequese há muito tempo e tal. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos questões reais que tocam o nosso dia a dia. E a escola de formação é justamente isso, é um espaço em que a gente discute temas de fé e temas também humanos, da vida, etc., né? E é isso que é importante, né? Eu não sei, talvez vocês possam falar, eu como padre tenho isso muito presente, a gente sempre aprendeu muito isso, você tem que continuar lendo, tem que continuar estudando. Tinha um professor meu, um bispo, né? Até Dom Paulo Moreto, que foi bispo da nossa diocese, ele usava uma metáfora bem própria aqui da nossa região. Ele dizia que todos nós somos como uma pipa de vinho. E que durante um tempo de formação, por exemplo, no caso do seminário, mas uma faculdade ou enfim, um processo de formação que a gente faz, a gente vai colocando o vinho dentro, né? E só que depois, durante a vida, a gente vai tirando esse vinho. E quando vê, a gente está seco, a gente não tem mais nada, né? Se a gente não for repondo, né? Alimentando isso, né? Produzindo vinho novo, digamos assim, né? Que é uma viagem, que é um encontro com pessoas diferentes, que é um curso, que é uma palestra, que é tudo isso é vinho novo dentro da nossa pipa, digamos assim, né? É uma imagem que ajuda a entender a proposta também da escola, né? A gente quer vinho novo, a gente quer coisas novas, né? Para alimentar a nossa vida.
E os temas também, né, Padre Marciano, da escola são muito variados, então eles abrangem um público bem diversificado também, né? Algumas pessoas falam que já fizeram cursos e que, eu fiz o ano passado, mas esses temas eles vão sempre se renovando. E não só a escola de formação cristã, eu também tenho muito presente essa questão de estar sempre renovando, sempre buscando, acho que é muito importante e eu acho que não pode ter preconceito nesse sentido, porque qualquer um pode buscar conhecimento, mesmo quem não teve oportunidade de estudar um pouco mais, de fazer uma faculdade, ou quem já fez uma faculdade. Então, isso que eu falo de não ter preconceito, porque, que nem você falou, a dona de casa talvez não tenha tido a oportunidade de estudar, ela pode ir, que ela vai entender o que se fala nas aulas da escola de formação cristã. Uma pessoa que já fez uma faculdade, ela pode ir também, porque a linguagem na escola é bem universal, assim, ela fala com uma linguagem que todos vão entender. É isso mesmo, essa é uma das propostas da escola. O conteúdo ele deve ser profundo. O conteúdo ele deve ser profundo, ele deve ser profundo no sentido assim de não ser uma coisa superficial, né? Exatamente. Não é uma coisa superficial, mas a linguagem, o método, né? Ele precisa ser um método acessível, né? Isso vale muito, né? Tem um pedagogo, Paulo Freire, então ele dizia, né? O difícil é falar coisas difíceis de maneira fácil, não o contrário, né? A gente vai ouvir uma palestra e não entende nada, né? Então não adianta, né? Então a pessoa foi lá para mostrar que sabe termos, que não sei o que, então não serviu para muita coisa. Tem que adaptar, né? Exatamente. E a escola tem muito isso, ela tem uma linguagem bem acessível. Isso dá para ver alguns professores aí que nós tivemos ano passado foram muito interessantes nesse sentido. Padre Marciano, e nesse ano a escola ela já teve início no dia 4, né? Na quarta-feira agora que passou. Como que foi essa primeira aula, que é considerada aula aberta, né? Como é o método desse ano, então? Isso, a aula aberta nós teremos 3 aulas, uma já foi, que são abertas a toda a comunidade, não só a quem está inscrito no curso, mas são abertas justamente porque a gente traz temas de interesse mais amplo, assim, digamos. E aí a primeira aula foi na última quarta-feira. E foi sobre um tema interessante, que é o ano da misericórdia, na verdade, sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? É a forma como Deus se relaciona conosco e como Ele pede que a gente se relacione com as pessoas. E aí o padre, por exemplo, que veio, o padre Jairo, quem esteve lá, né, gostou muito, porque ele é bem engraçado, assim, tem um jeitão engraçado, ele brincava, né, ele imitava, né, os nossos comportamentos, né? Por exemplo, uma das brincadeiras que ele fez, né? Ele diz: a gente trabalha para depois ir no mercado, né? Encher o nosso carrinho. E aí então ele pegou uma cadeira e fazia o nosso carrinho cheio de compras, né? E tal, dizendo que às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Não é que não precisamos de comida e de compras, etc. Mas parece que às vezes isso assume um lugar, né? Um ter que trabalhar muito, daí trabalha mais para ter mais descanso, mas daí não tem descanso, então uma lógica de vida assim, e o padre Jairo, por exemplo, tratou muito bem esses temas, e quem foi ficou bem contente, né? Então a gente certamente aproveitou bastante na última terça. Quarta-feira, isso mesmo. Sim, muito simpático o padre Jairo. Só mais uma questão, Marciano, referente às aulas. Os padres que ministram as aulas não são só padres também, né? Como que é feita essa escolha? É conforme os temas? São padres da nossa paróquia? São pessoas que vêm de fora? Isso, então a gente tem tanto padres quanto leigos, né? Assim, leigos no sentido de que não são padres, né? Mas especialistas em suas áreas. Por exemplo, nós teremos 2 aulas com um padre, depois vem o Frei Jaime Bétega, depois a gente vai falar mais sobre isso, e depois vem um professor de Caxias, que ele estuda várias questões sobre ecologia, por exemplo, né? Ele é da área da geografia e ele vai falar sobre um tema relacionado a isso, né? Depois tem uma palestra sobre liderança, por exemplo, né?
liderança, como a gente liderar um grupo, né? Muitas das pessoas que vêm para a escola são líderes nas suas comunidades e tal, e todo mundo é um pouco líder, né? Na sua casa, nos seus espaços, então vem também um coaching que vai falar sobre liderança, e ele não é padre, né? Então tem esse público bem diversificado. Nós vamos ter uma palestra sobre envelhecimento, aula aberta no segundo semestre, também é uma pessoa da Universidade de Caxias do Sul que é especialista nisso. E depois temos temas mais teológicos que são realmente ministrados por padres. Certo, então. No próximo bloco, então, falaremos mais um pouquinho sobre a programação. Ouça todo sábado na São Marcos FM um programa feito com o coração. Café com você. O programa paroquial das suas manhãs de sábado. Um momento de reflexão e entrevista da paróquia de São Marcos. É todo sábado, das 8 às 9 da manhã. Apoio cultural Lelu Móveis. Tudo que você imagina em móveis sob medida, você encontra na Lelu Móveis. Rua Jacob Studulski, 49, Bairro Polo. Fone 9176-3127 ou 9100-7586. Agromarcos, trazendo novidades para sua casa. Fogões a lenha em inox e também com chapa de vidro. Agromarcos, motosserras, roçadeiras e muito mais. Rua Carlos Gomes, 443. Telefone 3291-1179. Estação do Calçado, passo a passo. A base do sucesso. Rádio São Marcos FM, a rádio do coração. Com o nosso programa paroquial das manhãs de sábado e esperamos a interação dos nossos ouvintes pelos nossos canais de comunicação, através do Facebook ou através do e-mail cafécomvocê104.9@gmail.com. Voltamos a conversar então com o Padre Marciano sobre a Escola de Formação Cristã. Padre Marciano, qual que é a programação da escola para esse ano? Isso aí, Cíntia. Então, as nossas aulas são sempre nas terças-feiras à noite. Sempre, todas as terças-feiras à noite. A única exceção será no próximo dia 18, em que nós teremos a aula na quarta-feira à noite e que vai ser, na verdade, uma palestra aberta. Então, as aulas são sempre nas terças à noite, das 7h30 às 9h30 da noite. No dia 18, então, agora nessa semana, nós temos aula novamente com o Padre Jairo, que trabalhou na última quarta, ele vem na terça-feira. E no dia 18, então, temos esta aula com o Frei Jaime Bétega. Imagino que a maioria de nós já tenhamos ouvido falar dele. Ele é um frei capuchinho, ele trabalha nas rádios mais nova, FM, a Rede São Francisco, né? Rede Sul de rádio, enfim, toda essa rede de rádios. Ele faz um programa diário, dando a bênção no fim da tarde, mas, sobretudo, ele escreve também no Jornal Pioneiro. Todos os dias tem uma coluna dele na última página do jornal, e também ele tem as páginas no Facebook, nas redes sociais, enfim, Frei Jaime Bétega. Ele vai falar sobre um tema interessante, que é o tema da comunidade. A gente pode achar que é um tema um pouco retrógrado, né? O que é comunidade, etc., né? Uma visão. Na verdade, ele vai tratar sobre o ser humano hoje. Ele, de um lado, ele se afasta da comunidade, né? Ele diz, eu me viro sozinho, né? Eu dou conta da realidade sozinho, etc. Mas, de outro, tem uma grande procura pelos espaços de integração e de envolvimento comunitário. Então, a gente vê a grande quantidade de pessoas que participam, por exemplo, de ONGs, de igrejas, de CTGs, etc., né? Então, tudo isso é o vínculo comunitário. Ele vai tratar um pouco isso, as relações comunitárias, etc. Depois, Cíntia, a escola continua trazendo vários temas interessantes. Então, nós vamos trazer 2 aulas sobre a figura do Papa Francisco,
Porque a gente escuta muito, o Papa fez isso, o Papa fez aquilo, a gente gostou daquela mensagem dele. Mas nós vamos estudar o que significa a presença dele hoje no mundo de uma maneira mais sistemática. Isso que é interessante da escola. Não é assim só um jogar coisas, mas é um refletir sobre determinadas coisas. Então nós vamos estudar sobre essa figura do Papa Francisco e alguns textos dele. Depois nós vamos ter algumas aulas sobre a igreja, a missão da igreja hoje, mas sobretudo situando bem a necessidade hoje de renovar, então, especialmente para as lideranças que se interessam, né, e que tem um trabalho importante na comunidade, mas não só. Perceber que muito aquilo que nós fazemos, de repente, hoje não está tão bom. A gente tem que reconhecer que nós precisamos mudar muitas coisas, a nossa linguagem, no nosso jeito. Então nós vamos estudar sobre isso. Depois nós vamos ter algumas aulas sobre Bíblia. Vejam que a Bíblia é o livro mais vendido, é o livro que mais marca a história da humanidade. E, de outro lado, é um livro complexo, que a gente não é assim simplesmente pegar de uma primeira vez e sair por aí lendo, e é até um pouco... se fazem coisas não tão adequadas com isso. Não é que as pessoas não devem ler, mas devem também estudar, aprofundar. Então nós temos 3 aulas sobre Bíblia. Depois nós temos uma aula aberta, que será no segundo semestre, que oportunamente nós vamos divulgar melhor, que é sobre o envelhecimento, né? A nossa sociedade está cada vez mais idosa, digamos assim, nascem poucos, né? Se nós pegarmos o exemplo da Europa, cada vez mais idosos, né? A população de idosos explodindo, digamos assim, e poucas crianças, poucos jovens. Então, como é que nós refletimos isso, né? E também como é que nós nos preparamos para o envelhecimento. Então vai ser tratado nesse encontro. Depois nós vamos ter 4 aulas de psicologia, que nós chamamos de temas de psicologia. Não são bem aulas de psicologia, mas se pegam temas e se tratam dentro da área da psicologia. Coisas atuais, que nós vamos ainda... quem vai tratar a maior parte delas é o Padre Tadeu, mas também vem uma psicóloga de Caxias do Sul. Então nós vamos tratar esses temas aí. Depois nós vamos ter mais temas internos, assim, digamos, de fé. Alguns encontros sobre os sacramentos. O que é o sacramento? São o casamento, o batismo, a crisma, a unção dos enfermos, todas esses sinais que são importantes para a vida da igreja, que às vezes nós não temos o significado deles, né? Por que a gente chama o padre quando uma pessoa está próxima do seu falecimento, por exemplo, ou está com uma fragilidade de saúde? Por que é importante a gente rezar nessa hora, a gente dar um sentido? Por que a gente batiza os nossos filhos? Muitas pessoas levam o filho para batizar sem uma consciência do que é isso, ou leva como um mero rito, né, que se faz para apresentar a criança. Não é que é menos verdade isso, mas estudar, entender o sentido disso. E por último, então, um tema mais relacionado com a ideia que nós temos de Deus. Hoje a gente fala Deus, quem é Deus, em que nós cremos. Existem muitas propostas religiosas, que é interessante do nosso tempo, a pluralidade, né? Não só uma voz que diz é assim, mas muitas vozes que falam sobre a realidade divina, sobre Deus, etc. Então nós vamos estudar um pouquinho isso, a crença, o nome de Deus, a compreensão sobre Deus nesse tempo. E aí nós encerramos a escola em novembro, no final de novembro. Então, vários temas interessantes que nós vamos tratar durante esse ano. Muito interessante mesmo, Padre Marciano. Então, só reforçando, a próxima aula, dia 10/5, vai ser no auditório Padre Davi Piccoli. Já a aula palestra com o Frei Jaime Bétega, no dia 18/5, vai acontecer no salão paroquial, isso? Isso mesmo, exatamente. As aulas, elas acontecem sempre no auditório Padre Davi, que, para quem não sabe, é uma sala que nós temos ali ao lado do ambulatório, atrás do hospital, né, próximo ao salão paroquial. A gente tem um espaço ali que tem lugar para mais ou menos umas 130 pessoas, e as aulas da escola de formação acontecem ali, com exceção dessas aulas abertas, que, como a gente recebe mais pessoas do que essa quantidade, então a gente faz no salão. E, Marciano, então, para as pessoas que querem participar dessas aulas na terça-feira, como que tem que fazer? Onde que faz as inscrições? Como elas têm que proceder? Então, se
Cíntia, na Secretaria Paroquial nós temos uma ficha de inscrição que a pessoa faz, ela traz um documento, a gente faz um xerox, né, e fica então aí essa inscrição para a escola de formação. É interessante que como é que funciona? Nós temos um custo por trazer os assessores e também o material, porque cada assessor ele vai oferecer um material, às vezes é um polígrafo, às vezes é um pequeno livro, alguma coisa assim. Então nós estamos pedindo uma colaboração por mês de R$20 por mês. Então significa que, claro, quem não esteve nas primeiras aulas, a gente vai adaptando, né? Mas significa que de maio a novembro seriam R$20, mês de julho é a metade do valor, porque nós teremos apenas 2 aulas, e esse valor ele inclui também o certificado de extensão universitária, Cíntia, que nós temos uma parceria com a Faculdade de São Marcos, que é a nossa faculdade aqui da cidade, e eles nos oferecem um certificado de extensão universitária, que é válido, né, para professores, para estudantes que precisam de horas complementares também, e mesmo para quem não precisa assim formalmente, mas tem um certificado. E para dizer que é uma coisa séria, né, os professores eles são qualificados, então há essa faculdade aqui de São Marcos, né, a nossa faculdade de São Marcos, ela oferece esse certificado de extensão universitária. E esse valor, R$20, ele inclui esse certificado, todo o material e os assessores, naturalmente, que vêm participar. Então, as inscrições na Secretaria Paroquial. Se alguém tem dúvidas, né, e quiser telefonar ou quiser, 3291-1262. 3291-1262. E o e-mail da paróquia, paroquiamarcos@gmail.com. Então, paroquiamarcos@gmail.com. Talvez, Cíntia, a gente pudesse dizer assim, eu ouvi sobre o programa, estou interessado, mas não sei direito se vou querer, se vou conseguir estar em todas as aulas. O que a gente está orientando é que as pessoas venham para a primeira aula, né, que vai ser nessa terça-feira, às 19h30 na terça-feira, e venham também para a palestra, porque até no dia da palestra do Frei Jaime Bétega nós teremos ainda as inscrições abertas. Então as pessoas podem vir à palestra, se gostarem, etc, do clima, né, do que está acontecendo, elas podem fazerem. Então não é que assim, vem conversar, vem ver como são as aulas, etc, e depois, se tiver esse interesse, pode então fazer a sua inscrição. Sim, a gente está sempre aberto, né, Marciano, para analisar a situação de cada pessoa, né? Realmente tem pessoas que não conseguem se comprometer até o final do ano, mas como nós já falamos, reforçando, então, é interessante tirar esse tempo para si, para um momento de reflexão. Então, gostaríamos sim que todas as pessoas, os nossos ouvintes hoje, entrassem em contato, verificassem a situação, que a gente pode conversar e com certeza vamos arrumar um jeito de adaptar. Padre Marciano, deixa um convite especial, então, para os nossos ouvintes, para que venham participar da Escola de Formação Cristã e dos demais eventos da Paróquia de São Marcos também. Isso, Cíntia, a gente reforça, né, esse convite para participação nos eventos, né, e nos espaços que nós temos. Existe Estava vendo um videozinho na internet, né, de uma menina que ela é de Farroupilha e ela faz uns videozinhos engraçados assim sobre cidade pequena e tal, né? E ela dizia assim, um dos vídeos que ela fez, né, foi em cidade, às vezes as pessoas dizem que não se promove nada, né? Mas quando se promove não participam, né? Então é um pouco uma brincadeira assim que ela faz, né? Que a gente xinga, não tem nada para fazer, não tem, mas quando tem, de repente o povo acaba não participando tanto. Então esse é o convite que a gente faz, né? Nós temos uma escola aqui, falando em termos da escola, né? É um nível muito bom, né? Os assessores são bons, a proposta é boa e a gente quer fazer esse convite, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Quando nós não tínhamos aqui, nós tínhamos muitas pessoas que iam a Caxias para fazer uma escola como essa, né? Todos os dias, ou, né, 1 ou 2 vezes por semana iam para Caxias para ter essa oportunidade. Nós temos aqui, então vamos participar
né, dessa escola, se informar e tal. Quem tem aí um interesse, um pequeno interesse ao menos, não deixe passar esse interesse, vamos atrás, vamos aprofundar. Esse é o nosso convite a todos vocês. Talvez dizer também, Cíntia, que muitas pessoas nos escutam que não são, de repente, católicos, né, que não tem uma frequência na igreja, mas a escola é aberta, né? Claro que o seu conteúdo, ele primordialmente ele vai tratar de temas cristãos, né, de temas a partir de uma compreensão de igreja, mesmo porque não tem como ser de outra forma. A gente sempre tem os pés dentro de uma comunidade, de uma visão de mundo, mas não quer dizer que não haja acolhida e o espaço para discussão, né, e para a presença de outras compreensões, outras visões de mundo, filosofias, etc. É uma escola aberta, né, como deve ser todo espaço de formação, né, não é uma coisa, não se vai aí para despejar dogmas ou compreensões na cabeça das pessoas, né? É um processo de reflexão. Exatamente. Muito obrigada, então, Padre Marciano, por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre a Escola de Formação Cristã. No próximo bloco, então, vamos falar um pouquinho da nossa agenda. Ouça todo sábado na São Marcos FM um programa feito com o coração. Café com você. O programa paroquial das suas manhãs de sábado. Um momento de reflexão e entrevista da paróquia de São Marcos. É todo sábado, das 8 às 9 da manhã. Apoio cultural Lelu Móveis. Tudo que você imagina em móveis sob medida, você encontra na Lelu Móveis. Rua Jacob Studulski, 49, Bairro Polo. Fone 9176-3127 ou 9100-7586. Agromarcos, trazendo novidades para sua casa. Fogões a lenha em inox e também com chapa de vidro. Agromarcos, motosserras, roçadeiras e muito mais. Rua Carlos Gomes 443, telefone 3291-1179. Estação do Calçado, passo a passo, a base do sucesso. Rádio São Marcos FM, a rádio do coração. Com o nosso programa Café com Você. Agora são 8 horas e 47 minutos e a temperatura é de 19 graus. Agora o Padre Marciano vai falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os eventos de hoje. Depois a Jennifer vai dar continuidade. Então, nós chamamos a atenção hoje para dois acontecimentos interessantes. O primeiro, nós vamos começar as romarias até Tuiuti. Então, nessas romarias, nós temos já a tradição da romaria dos cavalarianos e das motos, dos motociclistas, que virão nos próximos finais de semana. Mas hoje acontece uma novidade, que é a romaria dos ciclistas. Então, esse é o nosso convite. A partir das 14h, na frente da Igreja Matriz, nós daremos essa bênção e envio aos ciclistas que irão até Caravaggio, em Tuiuti, para depois, às 15h, nós celebraremos lá uma missa campal. Então, nós convidamos a todos que estão nos ouvindo aí, que tem a sua bike, né, que gostam de andar de bicicleta. É também saúde, mas é também algo que faz bem para a mente, né, que é o sair, que é o passeio, né, ver a natureza, contemplar, enfim. Então, a gente convida para esse acontecimento bem interessante. Quem não puder ir de bicicleta, né, e não tiver bicicleta, não tiver interesse, enfim, já está convidado para a celebração às 15h, que vai ser também uma celebração especial lá em Tuiuti, que é sempre um lugar assim bonito, aconchegante, e com essa celebração a gente inicia as programações da festa de Nossa Senhora de Caravaggio. Depois, às 18h, na Matriz, nós teremos uma celebração voltada ao Dia das Mães. Amanhã é o Dia das Mães, né? A gente já, às 18h hoje, na Matriz, teremos essa celebração. Então, a gente convida quem quiser rezar pela sua mãe falecida ou ter essa homenagem, essa reflexão sobre essa figura, a figura da mãe. Então, nós queremos convidar para as 18h na Matriz. E às 20h nós temos um jantar no Salão Paroquial, que é um jantar promovido pela catequese da nossa paróquia,
com o objetivo de angariar fundos para a gente continuar a reforma das salas de catequese, que a gente está fazendo uma pintura, está colocando uma pintura mais colorida, uma mesa redonda e tal, tá bem interessante. A gente convida às 20 horas, né? O cardápio é massa, galeto, carne de porco, maionese, salada, pão, vinho, moranga caramelada, é assim que diz, né? Caramelada, né? Que é uma das especialidades aqui do Salão Paroquial, muito boa. Depois tem refrigerante e vinho incluído e café com bolacha, no valor de R$30. Nós temos ainda alguns ingressos, quem quiser pode ligar no Salão Paroquial 3291-1366 para se informar sobre essa janta ou passar ali para adquirir o seu ingresso. Então nós temos ainda algumas mesas que quem tiver interessado. Então esses dois eventos para hoje, assim mais longamente, queria falar para divulgar para o público também estar atentos. Jennifer, então, a programação para os próximos dias. Bom, pessoal, então no dia 8 de maio, amanhã, Dia das Mães, haverá a festa de Nossa Senhora de Fátima na linha Edith. Amanhã também haverá os batizados na Igreja Matriz e ainda a tortelada no CTG Porteira da Serra. No dia 9 tem início o Encontro Municipal da Educação, que se estende pelos dias 10 e 11. Ainda na terça, no dia 10, tem a segunda aula da Escola de Formação Cristã, intitulada As Obras de Misericórdia. Já no dia 12, a missa da enfermagem no Hospital São João Bosco. No dia 13, tem início a Conferência Distrital do Rotary na Associação dos Motoristas de São Marcos. Se estenderá pelos dias 14 e 15. Já no dia 14, no próximo sábado, haverá o jantar do ECC no Salão Paroquial. E para encerrar também no próximo sábado, terá a pré-romaria Cavalgada da Fé em Tuiuti. Muito bem, então, nossos ouvintes, já não podemos deixar passar em branco a data do nosso próximo domingo, né? O Dia das Mães. Então, fica aqui desde já a nossa homenagem. Eu mando um beijo especial para minha mãe e vamos ler uma mensagem, então, para todas as mães que estão nos ouvindo agora. Mãe gera com o corpo, nutre e cuida com o coração. Mãe é amiga em hora boa, protetora permanente, preocupação constante. Mãe sabe pintar sorrisos, enxugar lágrimas. Mãe é colo de infinita capacidade, peito de inabalável paciência, sorriso e lágrima de empatia e carinho. Mãe é expressão criativa da natureza e, na essência, transporta o que há de mais divino. Mãe é vida, é sustento do mundo, pois no ventre carrega a mágica da criação. Mãe é amor incondicional, que vive eterno e profundo no seu enorme coração. Mãe é amor puro. Padre Marciano, gostaríamos que você fizesse uma homenagem a todas as mães, passasse a sua mensagem e desse uma bênção também para todas as mães que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, Cíntia, parabéns, é o teu primeiro dia das Muito mães. Muito obrigada, fiquei até emocionada. Teu primeiro dia das mães, um abraço também para minha mãe, Maria do Carmo, e dizer assim, eu estava lendo umas palavras do Papa Francisco num texto que ele escreveu há pouco, e o Papa diz assim: no mundo que nós temos, que tem muitas virtudes certamente, mas também que é um pouco frio, um mundo um pouco frio, um pouco individualista, em que nós temos uma certa dificuldade de abrir-se ao outro, de pensar no outro. As mães, elas aquecem o mundo. Elas são um sinal de ternura, elas são um sinal de de que o ser humano, ele não deve sempre se colocar no centro, mas ele se abre ao outro. Todas as mães sabem quantas renúncias são necessárias fazer, seja na vida profissional, seja
no tempo, naquilo que às vezes gostariam de estar fazendo, mas naquele momento o cuidado ao filho, né, o tempo dado ao outro, né, dado ao filho, mostra, segundo diz o Papa, que o ser humano e que a mulher, especialmente as mães, elas testemunham essa abertura ao outro, esse carisma do cuidado com o outro. E quantas coisas nós aprendemos com as nossas mães. Então, nesse dia, nós queremos mandar e desejar o nosso abraço e dar o nosso abraço em todas as mães que nos escutam. Se você que nos acompanha tem a sua mãe que já partiu, que já está na eternidade junto de Deus, é o dia de, mesmo assim, recordar-se dela, rezar por ela. Nós acreditamos que aqueles que partiram estão em comunhão no amor e na fé conosco. Então, você que já tem a sua mãe na eternidade, reze por ela, recorde-se dela, não deixe de se recordar nesse dia dela. Nós dizemos também às mães que perderam os seus filhos e que não têm mais os seus filhos junto de si nesse dia, também reze pelo seu filho, recorde-se do seu filho. Então, nós queremos desejar a todas as mães que nos acompanham o nosso abraço fraterno, o nosso feliz Dia das Mães. Continuem a permanecer no meio de nós, continuem sendo uma presença amorosa nas nossas vidas de filhos e, sobretudo, nós queremos pedir que Deus abençoe essa vocação que você tem, querida mãe, como esposa, como mulher, mas como mãe, sobretudo, né? Como mãe dentro de uma família, dentro de uma casa. Então, que Nossa Senhora, que foi a mãe de Jesus, ela seja um exemplo de ternura, de amor, de cuidado, e que Deus também lhe abençoe. Então, nós pedimos e invocamos sobre todas as mães a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço a todas as mães. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E às vezes eu deixei. Bom sábado a todos, bom domingo e até a semana que vem. Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor,